Durante a cirurgia, nós temos a opção, então, de utilizar o chamado pino-guia, né? Ou guia de direcionamento de implante, existe vários nomes. O guia de paralelismo, então, existe vários nomes que as empresas utilizam, né? Então, serve para a gente utilizar enquanto a gente utiliza, faz o preparo ósseo, igual coloquei preparei com a minha fresa de 2 milímetros. Então eu vou lá, coloco esse pino guia para ver se a perfuração está indo no caminho correto. Então você vê que esse pino guia o pino guia ele tem uma parte onde que o diâmetro dele é menor e outra parte que o diâmetro é maior. Então esse diâmetro menor para as perfurações iniciais de 2 milímetros até com a fresa de 3 milímetros, e após a de 3 milímetros, a gente inverte ele, coloca essa parte para dentro do osso para ele encaixar melhor. Então, lembrando aqui de novo, 2 milímetros de distância entre os dentes adjacentes e 2 a 3 milímetros abaixo da linha amelodentinária, tá? Da junção amelodentinária. Em relação à nossa vista oclusal, região anterior, sempre o implante a gente procura um posicionamento mais na região incisal ou região de cíngulo, tá? Então, nesse caso aqui, esse implante ele está mais para a região de cíngulo. Acho que de imediato vocês não vão lembrar o porquê dessas posições, talvez alguns até lembrem. Região posterior, ele sempre vai ficar no centro da oclusal do nosso dente. 2 milímetros do dente adjacente, do dente vizinho, e pelo menos 1 milímetro de osso na vestibular, tá? Então, aqui nesse caso, tem muito mais de 1 milímetro de osso na região vestibular. Então, um prognóstico aí bem favorável. Então, juntando as duas imagens, né, para vocês verem uma vista oclusal e uma vista por vestibular. Então, a gente sempre tem que ter essa visão tridimensional para que nosso implante seja instalado na região correta e sempre utilizar o pino guia, os indicadores de direção. Quando eu não tenho nenhum dente, né, a gente procura sempre instalar os implantes um paralelo ao outro, né? Então aqui vocês conseguem visualizar os indicadores de direção que os implantes eles estão sendo preparados, né? O meu leito ósseo está sendo preparado de forma que quando eu instale meu implante aqui, eles fiquem paralelos um ao outro, né? Então, para que a minha prótese ela fique mais fácil de parafusar, fique mais fácil para eu moldar. As fresas, elas sempre são utilizadas através de um contra-ângulo específico, né? Então, para a gente realizar um preparo ósseo, nós precisamos de um contra-ângulo, a gente chama esse contra-ângulo de contra-ângulo com redução de 20:1. Tá? Então, esse contra-ângulo ele é acoplado num motor elétrico também específico para implante, que nesse contra-ângulo é que eu vou encaixando. Normalmente, esse contra-ângulo ele é push-button, como se fosse uma alta rotação de vocês, né? Você aperta aqui, a fresa sai. Então, a fresa sempre vai ser encaixada nesse contra-ângulo. Alguns contra-ângulos têm opção, que nem vocês estão vendo aqui, de que quando você aciona ele, sai uma irrigação na ponta da broca, né? Sai uma irrigação aqui como se fosse uma autorrotação de vocês. Outros já não têm essa opção. A irrigação tem que ser externa, com a seringa, né? Você abastece a seringa com soro e vai irrigando na ponta da sua fresa enquanto você faz a osteotomia para a instalação do implante, tá? Então, sempre você vai utilizar num contra-ângulo com redução de 20:1. Um contra-ângulo hoje no mercado, esse aqui, por exemplo, esse NSK, ele tem um valor aproximado aí de R$ 2.800 a R$ 3.500, tá? Então, assim, são equipamentos na implantodontia, são equipamentos caros. E a gente brinca sempre que implantodontia você precisa ter uma salvação, né? Uma reserva, porque
Imagine você que no meio da fresagem do seu implante, você acabou de passar a lança, passou uma broca de 2 milímetros, aí esse contraângulo dá algum problema e você não consegue fresar. A gente sempre brinca, quem tem um contraângulo não tem nenhum, e quem tem dois tem um. Porque se você tiver só um e ele estragar, você perdeu a sua cirurgia, né? E é muito chato. O paciente já ele vem com uma ansiedade muito grande para a instalação do implante, né? Quando se fala em implante, o paciente já tem muitos mitos na cabeça. Então você precisa sempre estar preparado com é, com algo que possa sair fora do seu planejamento. Então a gente sempre tem que ter alguma coisa, uma carta na manga, tá? Então esse contraângulo hoje no mercado é um contraângulo aí em média de R$ 3.000. E esse contraângulo ele é acoplado, né, aqui no motor elétrico, né, um motor elétrico específico para implantodontia. Deixa eu tirar essa tela aqui. Então existem vários modelos de motores para implante, né? Então, normalmente, o que varia é a quantidade de programação que esse motor de implante te permite, né? Então, tem jeito de você, igual esse motor aqui que eu estou passando o mouse, eu tenho um igualzinho esse daqui. Ele me permite 8 programações. Vocês podem ver aqui, ó, tá até escrito aqui, programa número 1. Programa número 1 eu deixei lá na memória dele, para ele rodar numa rotação em torno de 800 rotações por minuto, com um torque de 20 newtons por centímetro, tá? Né, com um tanto de irrigação específica, se eu quero que ele acenda a luz lá no LED ou não. Então, esse aqui, por exemplo, eu posso deixar essa programação, posso na programação número 2 deixar uma programação para eu fazer, para eu remover, por exemplo, um osso da mandíbula. Então eu deixo, vou aumentar a velocidade aqui. Então você consegue fazer várias programações nesse motor, por exemplo. Alguns outros motores, às vezes, eles conseguem deixar na programação apenas 2 programas ou 3 programas. É um programa para você é, realizar a perfuração óssea e outro para instalar o implante. Então, esse daqui é um motor para implante. O jogo, normalmente, esse motor mais o contraângulo é um investimento aí médio de R$ 9.000. Então, assim, para vocês verem que a implantodontia hoje, para vocês começarem nela, é um valor um pouquinho alto. Então, por isso que às vezes vocês perguntam, professor, a gente vai fazer implante na graduação? Não vai, principalmente por conta desse alto custo, né? Então, o custo é muito alto. Normalmente, isso é um investimento que vocês fazem na especialização. Nas programações de rotação, a gente tem algumas opções, né? Normalmente a gente segue, é, normalmente a gente segue o recomendado pelo fabricante, né? Então a gente segue a bulazinha do implante que a gente vai fazer. Normalmente, para a maioria dos implantes que nós fazemos, a velocidade de rotação utilizada é em média de 800 a 1.500 rotações por minuto, tá? Então, quanto maior a rotação, mais rápido vai girar a sua fresa. Professor, eu quero colocar 3.000 rotações por minuto para ser mais rápido. O problema, às vezes, se você aumentar demais a rotação por minuto, é você acabar gerando um aquecimento ósseo. Então, por isso que todas as empresas, elas trabalham, né, porque existem várias pesquisas falando sobre rotação, que se deve fazer a fresagem. Então, todas as empresas de implante, elas trabalham, né, elas recomendam uma rotação entre essa de 800 a 1.500 RPM. Às vezes vocês vão pegar, vou trabalhar com a empresa Neodente. A Neodente recomenda que suas fresas sejam usadas numa rotação de 1.200 rotações por minuto, que vai ser uma rotação suficiente para promover o corte, né, do tecido ósseo, que não vai promover aquecimento do osso e que também que não vai danificar a sua fresa, né? Então,
Porque aquela fresa, depois que você utiliza, você vai lavar e esterilizar ela para usar em outro paciente. Já para a instalação do implante, utiliza-se uma rotação aproximada de 20 a 40 rotações por minuto. Então, o implante, ele tem um tratamento de superfície que você não pode instalar ele com alta rotação. Então, a maioria dos implantes hoje, né, a maioria das empresas recomenda-se a instalação do implante numa rotação de aproximadamente 20 a 40 rotações por minuto. Eu programo normalmente a instalação do meu implante com 36 RPM, tá? Mas, mas existem recomendações dos fabricantes. Então, para entender melhor, tem um vídeo aqui para vocês sobre a sequência de instalação de um implante HE, tá? De novo? Ou entendeu aí? Porque às vezes a gente fala, né? Um vídeo fica mais fácil para exemplificar.
A gente tem aí mais alguns minutos. É, sim, Júlia, olhando assim parece até fácil, mas na prática, na boca do paciente, não é simples assim. O que vocês viram de diferente aí, que eu não falei, né, que nesse sistema aí, é um sistema relativamente novo, ele tem uma anilha que te ajuda a controlar a profundidade de fresagem, né? Porque às vezes naquelas marcações nas fresas, né, quer ver? Muitas vezes, opa, vamos voltar lá nas marcações das fresas. Então, muitas vezes as marcações das fresas, na hora que você está fazendo a cirurgia, o que vai ter aqui em volta? Às vezes vai ter muito sangue, às vezes vai estar, estou fazendo um segundo molar superior. Então, você não consegue enxergar bem essas marcações, né? Por conta de sangue, por conta de iluminação. Então, aí algumas empresas agora já têm aquelas anilhas que te auxiliam a controlar a profundidade, né? Então, olhando olhando no vídeo mesmo, no manequim, aparentemente é bem fácil, tá? Mas na hora que a gente vai para a boca é um pouquinho diferente. É, existe uma sequência, tem uma sequência de outros vídeos que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá? Então a gente tem mais 5 minutinhos aí. Alguma dúvida aí? Foi tudo bem? Muito rápido, muito devagar? Foi tranquilo? Eu vou deixar disponível, vou gravar, vou salvar a aula e vou jogar de novo lá no grupo de vocês o link para vocês assistirem de novo no YouTube, quem quiser, tá? Então, só para reforçar, eu vou até